dia. Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Que maravilha, né? Vamos dar início então à nossa escola bíblica dominical, né? Hoje funcionando duas classes aí, classe Bons de Bíblia e a classe Pérolas, né? Olha que maravilha. Duas classes já. Essa já é a segunda semana que estamos as duas classes funcionando. A semana anterior, as 2 semanas, nós retomamos também com a classe Bons de Bíblia, né? E Deus tem nos ajudado até aqui, amém? Aleluia. Então vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Vamos falar com Ele. Feche seus olhos. Deus amado, Deus querido, Deus santo e maravilhoso e poderoso, e tremendo e fiel. Queremos, Senhor, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, pela ação maravilhosa do Teu Espírito Santo na nossa vida, pela semana abençoada, Senhor, desde segunda-feira até hoje, Pai, o Senhor nos guardou, nos conservou com saúde, falou conosco, ministrou o nosso coração. Oh Pai, que somos gratos por essa dádiva, por esse presente que é o dia. O dia se chama presente para nós. Obrigado, Senhor. Abençoe esse domingo em que nós estaremos nessa manhã buscando edificação para as nossas almas, à noite, Senhor, em momento de adoração, em momento de contemplação, em momentos, Senhor, de busca da Tua presença e também em momentos de sermos tocados pela Tua voz, pela Tua palavra. Abençoa-nos nesse dia, fala conosco nessa escola bíblica dominical, fala com cada aluno, fala com cada professor, nós te pedimos isso, fala também com cada ouvinte, no nome de Jesus, amém, amém? Vamos lá? Hoje acordei com a intenção de falar com Jesus, que nós o amamos, né? Acordei com a intenção de te falar tudo que eu fiz. Percebi você fazer a mim sem merecer e dando de melhor. A tempestade se passou, eu ouvia só trovões e o sol aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço. Só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, por o amor que ofereceu, sem eu sei que um dia mesmo eu entregou tudo que era seu e
vamos cantar agora. Se você puder ficar de pé para o Senhor, para a gente cantar. O grito já foi dado lá na cruz para nos salvar, para nos libertar. Um dia Jesus morreu lá na cruz do Calvário para que o seu sangue nos salvasse. Nessa manhã a gente pode estar cantando para Ele agora. Da luz do passado, minhas dores e aflições, da cruz e a vitória, nova vida, nova história, nova história. Sangue derramado, o preço que foi pago por amor. Amém. Amém. Por deles ou palavras, deles ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado da cruz. Que foi dado, está consumado. Misericórdia de mim, quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado Filho de Davi, preciso de um milagre, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim, quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Pérolas pode se dirigir junto com a Brenda, a professora. Isso, criançada bonita, tudo bonitinho, de máscara, né? Com todos os cuidados, os alunos meus aqui, tudo de máscara, com todos os cuidados, né? Bem, vamos lá. A professora. Beatriz, linda. Criançada linda, maravilhosa. Vamos lá. Vai, princesinha linda, vai lá com ela, leva ela, vai com ela, aí, que menina linda. Olha, ela cresceu. Tomou chá de bambu já, tá dizendo assim, olha só, que maravilha, né? 2 anos, hein, pastor? Que benção, vocês não vão ficar longe de mim não, vocês vão vir mais para perto aqui, todo mundo. Nesses 2 anos, como as crianças cresceram, né? Cresceram bastante, né? Nossa. Se envolveram. Glória a Deus. Aí só na frente da câmera que fica difícil, mas né? Tá tudo pertinho, né? Com glória. Então, nós iniciamos a história do cristianismo, que na verdade, o nosso tema da Escola Bíblica Dominical, né? Esse assunto nós já tratamos no passado, agora nós estamos retomando ele a partir da Reforma Protestante, foi onde nós paramos,
mas não tem como você retomar, principalmente que tem novos alunos, e você não fazer um apanhado histórico para compreender como que nós chegamos na realidade de hoje, né? Hoje nós temos o cristianismo, vamos ver, em relação ao Brasil, mais de 84% dos brasileiros, de acordo com o censo do IBGE, são considerados cristãos, né? Ou melhor, considerados como cristianismo, como religião, cristianismo. E dentro dessa visão acerca do cristianismo, você tem aí 3 ramificações, as mais conhecidas, as mais básicas, né? Que é o espiritismo, que é uma linha do cristianismo. Você tem aí o protestantismo, que surge a partir do século XVI, né? Com Martinho Lutero. E aí você tem o catolicismo, que inicia-se quando o catolicismo romano, no século III, né? Tudo bem, o catolicismo romano vai dizer que eles são da época de Jesus, mas o catolicismo romano, né, passa a prefigurar na história a partir do século III com um imperador chamado Constantino, né? É ele que então, imperador romano, que adota o cristianismo como religião oficial do Estado. E o romanismo e o catolicismo caminham junto até hoje. Correto? Dá para entender isso? Até hoje. É tanto que o centro do cristianismo romano hoje é onde? No Vaticano, na Itália. Muito bem. Você tem que entender isso para você entender o que é catolicismo romano, o que é protestantismo evangélico, o que é espiritismo, que surge logo depois, né, com Allan Kardec, que dá um entendimento melhor acerca aí do espiritismo. Então você tem aí 3 figuras, né? Você tem Constantino para o catolicismo, você tem Lutero para o protestantismo e você tem Allan Kardec para o espiritismo. Correto? O Brasil tem 500 e alguma coisa, né? De anos. Mais de 500 anos de história, né, no Brasil. E a Revolução Protestante tem mais ou menos também isso, não é? Foi em 1500? O protestantismo no Brasil, aí, é claro, nós vamos falar para essa reforma na outra oportunidade, nós vamos caminhar nisso. A reforma... nós vamos entender que a França enviou os primeiros missionários para o Brasil. A França não, a Inglaterra. A Inglaterra enviou os primeiros missionários para o Brasil, né, em ligação direta com a França. Esses não foram aceitos na época do Brasil Império, né, tanto que foram embora. Depois nós temos a vinda dos judeus na guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, e também os judeus não ficaram no Brasil, eles acabaram indo para os Estados Unidos, onde formaram o Wall Street. Então esses judeus Wall Street americano, eles primeiro vieram no Brasil, principalmente no Nordeste brasileiro. A intenção era revolucionar o Nordeste brasileiro, e aí nós perdemos essa oportunidade. Essa é a história geral, tá? Mas nós vamos voltar lá no começo para a gente entender como se construiu esse cristianismo. Então nós trabalhamos a primeira base de construção foi através dos romanos, né? O Império Romano. O Império Romano, a hegemonia do poder romano, ali já na época de Jesus, né? E o judaísmo fazia parte já do Império Romano. Você vai entender sobre o judaísmo no Império Romano através de uma pessoa contratada pelo Império Romano para fazer esse relato. Chama-se Flávio Joséfo. Então, se você quiser pesquisar aí, Flávio Joséfo, você vai entender, né, muito sobre os pais da igreja. Correto? Muito bem. Então, ele vai realmente trazer para os romanos a ideia do judaísmo, né, dos judeus, dos hebreus, e como que isso começa a fazer parte da construção agora do Império Romano. Porque o que era o Império Romano? O Império Romano era um império que agasalhou dentro da sua ideia de conquista e de hegemonia mundial os pensamentos. Então, o que contribuiu para a formação do Império Romano? 2 civilizações poderosas, os gregos, que foram uma contribuição fortíssima para o estabelecimento do Império Romano, principalmente na língua dominante, tanto que a língua dominante não foi o latim atribuída ao Império Romano, e sim o grego.
Correto? Por quê? Porque o grego era falado como o inglês é falado hoje. Entre as nações do mundo, uma língua muito conhecida, né, em que muitos conseguiam falar. Hoje no mundo o inglês, não, por proporção de habitantes não é o inglês, né, é o mandarim, aí tudo bem. É só você entender que China e Índia é 50% da população mundial, tá? Então, aí dá para você entender essa questão proporcional. Mas em relação à língua mais falada no mundo, você tem em primeiro lugar o inglês, em segundo lugar o espanhol, correto? O espanhol, você tem aí uma questão, por exemplo, em relação à expansão, principalmente aqui na América Latina. O espanhol tem uma grande força na América Latina. É tanto que o Tratado de Tordesilhas é anterior ao descobrimento do Brasil. Não sei se vocês não sabiam, né? Sabendo da história. Vai lá, Tratado de Tordesilhas, 1492, 96, não sei. Mas é anterior a 1500, anterior ao descobrimento. Como é que o descobrimento do Brasil é 1500, com Pedro Álvares Cabral e Portugal e... como é que é Portugal e quem mesmo? Espanha já tinham dividido o Brasil no meio. E aí você vai entender como que depois, historicamente, é delimitado o Brasil, e aí você tem os países vizinhos ao Brasil, nos países ligados ao Brasil, por o espanhol é o predominante. Né? Lógico, depois você vai ter o Tupi-Guarani, tal, né? mas você tem o espanhol como dominante. Né? Isso sem falar das civilizações que já existiam aqui, os incas e os astecas, que é outra história. É México, né? Outro caminho ali, né? Pode ser o México, os índios americanos e tal, uma questão de linguagem, influência histórica, né? Tudo bem. Então nós trabalhamos isso. Nós trabalhamos agora, na semana passada, os hebreus, né? Ou os judeus. Qual a contribuição então dos judeus para a formação do cristianismo? E onde nós paramos na semana passada? No entendimento do que é o povo judeu. E tem gente que confunde o povo judeu com o povo árabe, né? E o judeu e árabe são uma, vamos chamar assim, dentro da história da árvore genealógica, né? A partir de quem em que surgiram eles. Então, na história, nós vamos lá para Abraão. Então, Abraão é o pai dos judeus e dos árabes, correto? Sabiam disso? Muito bem. Então, se Abraão é o pai dos judeus e dos árabes, de onde surge essa ideia de Abraão? Aí a gente tem que voltar antes. Antes de Abraão, quem? Noé. Beleza? O que tem a ver com Noé? Noé tem a ver com dilúvio, destruição de tudo, e reconstrução a partir de Noé. Noé, na arca, sai da arca, entra na terra, e a terra então é dividida em 3 braços históricos, né? 3 raízes históricas. Essas 3 raízes históricas advindas de Noé são os seus 3 filhos e as suas esposas, correto? Só que os filhos sim é da raiz de Noé, as esposas não, é de um povo anterior, certo? Então, um povo anterior, através das esposas e tal, você vai ver aí uma figura religiosa múltipla e não uma figura religiosa única. Por isso que o criacionismo acabou não sendo predominante no mundo. Correto? Dá para entender isso? Então, Noé teve 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Correto? Cã, os canitas. E tem gente que fala que a ramificação a partir dos canitas vão ali para a região da África. Né? Jafé, os jafenitas. Aí vai para a região mais global ainda, né? Aí você vai para a Europa, né? Oceania. Acho que é Oceania, sei lá. Não sou muito bom de geografia. Mas vamos lá, vai para aquela região ali tal, né? Aí você tem, dentro desse povoamento, você também tem ali, não o Oriente Médio ainda, né? Aí você tem outra, né? China, Japão, né? E outro conglomerado aí, né? Isso tudo vai acontecer onde? Isso vai acontecer com Babel. Babel é logo depois de Noé, correto? Tudo bem. Babel, um monte de gente, com um monte de um monte de gente num lugar, Deus vem, confunde a língua deles e eles se espalham pelo mundo. Então aí os incas, astecas, Os Maia?
alemães, espanhóis, né, Europa, né, aí você tem o Oriente, como é que fala? Japoneses e tal, toda essa, né, Austrália, toda essa questão de povoamento mundial aí a partir de Babel, né? Eu também já falei sobre a questão do relevo, né, do solo, né, a influência disso em relação ao dilúvio, né, já que a ideia anterior ao dilúvio é de planície. E hoje nós não temos mais uma planície, né? Hoje nós temos toda uma transformação, né? E tem uns que falam que é pós-dilúvio. Então é uma questão aí de você começar a encaixar dentro daquilo que você quiser pensar, a partir do conhecimento que você tem. Não tem nada pronto? Não tem nada pronto na história. Ah, mas a ciência? Não, a ciência também não é absoluta em relação a muita coisa. A ciência tem o Big Bang, tem ideia de explosão, tem toda uma vertente aí, várias formas de pensar. Então, como pegar o criacionismo e agasalhar dentro do criacionismo, por exemplo, a evolução? Então, você tem que ter aí, dilatar a mente. Então, a ideia aqui é dilatar a mente, não prender no negócio, né? Ah, diz assim, diz assim, diz assim. Não, dilata a mente para você compreender isso, como que isso vai se formando. Tudo bem, aí eu parei lá nos judeus, Cã, Sem e Jafé, e aí eu falei sobre os semitas, Sem. Então, a partir dos semitas, Sem, Abraão, correto? Abraão, Oriente Médio, ou é chamado de, como é que é, não sei o que, fértil. É um território fértil, né? Um território fértil que você vê no território, você só vê deserto, mas é fértil. Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, todo isso aí é um ambiente fértil. Como assim, pastor? Sim. É só você ver o berço de civilização histórica e você ver como que isso tudo tem a ver com a história e como que riqueza está atrelada a essa questão aí. E você vai para o terreno não é fértil. Mas só o que eles têm lá no subsolo, né? Não tem subsolo. Mas aí você tem que olhar a história e ver terreno fértil de que forma. O Egito também está ligado a isso. Então tem uma história milenar aí a partir do Egito. Correto? Então vamos lá. Entendeu isso, Luísa? Para você ver que, né, é só você pegar o mapa do mundo, pegar o dedinho e colocar no centro do mapa do mundo. Centro do mapa do mundo, o que você vai ter? Iraque ou Mesopotâmia. O que você vai ter no Isaac, centro do mundo? O Éden, o Jardim do Éden, que é a localização histórica de acordo com a Bíblia e como a Bíblia vai deixando essa questão geográfica exatada, né? Interessante. E é para nós, cristãos, o berço da civilização mundial. Ali no Iraque, na Mesopotâmia. Tudo isso acontece onde? Babel, dilúvio, essa história toda, criacionismo, Éden, ali. Essa é a influência, então, que nós temos hoje em relação aos hebreus, que é o que nós estamos estudando, né? E para chegar na história do cristianismo, nós temos que ir a fundo para entendermos como o cristianismo foi se estabelecendo aí. Essa semana eu aprendi mais uma coisa que eu não sabia. E aí aumentou mais ainda o meu leque de compreensão das coisas, né? No meu curso de teologia, né, o professor, ele trouxe dentro da história dos judeus e da religião judaica, né, as vertentes a partir da religião judaica, ele trouxe ali Esdras como um divisor de águas. Aí eu não sabia, né, porque você tem uma história do povo de Israel antes de Esdras, né, o legislador, né, Esdras é da época de quem? Neemias. O que aconteceu com eles? Eles foram espalhados pelo mundo tal, Nabucodonosor, toda aquela história, e depois eles retornaram à terra consigo, né? Os medos, os persas e os persas. E aí, quando eles restauram a terra, eles restauram a ordem e colocam tudo em ordem. Aí surge o judaísmo. Ele que criou as leis? Não é questão das leis. Organizou tudo, separou tudo e teve uma ideia unicista predominante. Por aí os fariseus, então, acabam invocando nos fariseus da época de Jesus.
Então, o farisaísmo é oriundo a partir de Esdras. E eu não sabia, eu achava que os fariseus era bem anterior a isso, né? Também estou lendo e estou aprendendo sobre os selênios. Esqueci o nome. Tá tudo bem. Então, vamos lá. Ali na partinha final, para vocês acompanharem comigo, né? Aqui. Os judeus, como se tem dito com muito acerto, prepararam o berço do cristianismo, fizeram os preparativos para o seu nascimento e o alimentaram na sua primeira infância. O leitinho, né? A comida inicial para criar o corpo do cristianismo foi pelos judeus. É tanto que católicos, evangélicos e espíritas adotam o criacionismo. Correto? Certo? E a transformação da sociedade que nós temos hoje, que é uma desconstrução da história, encontra dificuldades no catolicismo, no espiritismo e no protestantismo. Ideologia de gênero, por exemplo, é uma delas. Que é uma mentalidade do nosso tempo, nós chamamos de mentalidade progressista, que é a desconstrução da ideia de família, da construção da família para uma nova concepção. Eu estou assistindo o filme Whitman, Os Heróis Americanos, e eu estou vendo, né, eu falei até para a Kevin, assim, eu fico prestando atenção em tudo, eu presto atenção até em filmes, LGBTI+. Faltou o quê? Quê? Eu não sei. LGBTQIA+. Eu vi lá, tá? Mensagem subliminar. Ideia é transformação de mudança total da sociedade. É isso. Desconstrução. E nós partimos com uma desconstrução social enorme de um tempo para cá. E aonde que encontram resistência? Justamente espiritismo, cristianismo, né? Espiritismo, protestantismo e catolicismo. Por quê? Porque na nossa concepção, Deus criou macho e fêmea. E isso aí é um problema do progressismo. Como é então que eles vão fazer isso? Mudando as leis, modificando as leis, obrigando, oprimindo, né? Dissonante nas ideias para desconstruir a sociedade. E quem é que está mergulhando nessa mentalidade? Os jovens, dentro do academicismo brasileiro. Dentro dessa proporção da construção histórica da sociedade, você tem Engels e Marx. Lá, né, 100 anos, mais ou menos, 100 e pouco anos atrás. Tudo isso se tornando realidade. E qual que é a transformação? Transformação cultural. Você transforma a cultura da sociedade. Lembra há pouco tempo o museu, o homem nu sendo tocado pela criança? Faz tudo parte dessa ideia, dessa mentalidade. Tudo que você vê nas mídias e tal, os conflitos com princípios e valores é justamente para desconstruir, porque quer negar essa realidade histórica, né? E nós temos uma realidade histórica construída em centenas de anos, em milhares de anos, né? Desconstruir isso é desconstruir totalmente a sociedade. Como que você desconstrói a sociedade? Separando negros, brancos, né? Inteligentes, pouco inteligentes, sábios, não sábios, né? Separando as pessoas e colocando as pessoas em níveis de separação, e um desses grupos vai dominar sobre os demais a mesma ideia de poder, que é a ideia de poder do romanismo, que é a ideia de poder do cristianismo também sobre o mundo. Qual que é o centro então dessa questão toda? Anterior à reforma protestante, o humanismo. Sabe o que é humanismo, né? O homem no centro das coisas. Deixando Deus de lado. Não, Deus de lado. Então Deus não cabe nisso. Quem cabe em relação a isso é o homem. Bom, aí os judeus eles fazem esse preparativo, né, para vamos dizer assim, para essa realidade, né? Para saber, para entendermos o que hoje é o chamado cristianismo, do qual nós fazemos parte, somos signatários. Como pastor de uma igreja local, né, e como alguém que está olhando as coisas, eu tento mudar aqui a interpretação dos membros da igreja para a visão das coisas. Então eu coloco duas coisas em balança. Eu coloco o cristianismo de um lado e o evangelho do outro.
Aí você fala bem assim, mas cristianismo e evangelho não cabe? Parece ser igual, mas o evangelho tem uma linha totalmente diferente, porque o evangelho vai apontar o reino. No reino, Jesus é o Senhor, o rei, o soberano, e nós, súditos. No reino de Jesus, os súditos são a segunda classe. A primeira classe é o rei, a segunda classe são os súditos. Não tem terceira classe, não tem quarta classe, não tem superiores, não tem hierarquia no reino. A hierarquia do reino é Cristo, é o cabeça da igreja. Essa é a hierarquia do reino. O corpo se organiza, mãos, pés, braço, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo que se organiza, mas a cabeça é Jesus. Então você vê a diferença. Já no cristianismo, o centro não é Jesus, é o homem. E aí cabe a hierarquia. A hierarquia do poder. Né? Vamos ver isso em relação à igreja. Presidente, vice-presidente, papapá. Faz parte, pastor, faz parte. Isso é um mal necessário, tem que ter organização. Mas quando o presidente subjuga os demais, aí ele está tomando o lugar de Cristo. Ele está sendo a cabeça. E em nome de Cristo, a detenção principal é o poder. Então é onde a religião ela tem trabalhado muito a questão do poder, né, da supremacia do homem sobre o homem, e não tem compreendido o que Jesus fala. Porque Jesus fala, no meu reino maior é o quê? Serve. Opa, isso é figura do evangelho, isso é figura do reino, isso não é figura do cristianismo, da religião. A religião não trabalha assim. Não é assim? A religião tem hierarquias, tem os supremos intocáveis. Vamos ver a figura da Igreja Católica. Papa. Muito bem. Depois bispos. Tem várias segmentações. Vamos ver na Igreja Evangélica. Pastores, presbíteros e diáconos. Seria isso? Presidente, vice-presidente, tal. Tudo bem. Mas, pastor, essa não é a formação do corpo, pastores, presbíteros e diáconos? É. Então, o que está errado aí? O que está errado aí é a mentalidade dos pastores. Porque tudo é uma engrenagem. Nessa engrenagem tem que ter respeito, que é a base. Respeito pela liderança. Só que essa liderança, ela também não pode faltar com respeito aos demais. Se isso não é a base dessa liderança, não é o respeito, é outra coisa, é o poder, é a hegemonia, é o proveito. O que aquilo vai trazer de divisa para mim, de importante para mim? Aí eu não entendi o que é o reino. Porque no reino, o importante não são os bens, não é a posição. No reino de Deus, o importante é o serviço para Cristo. Tudo para a glória de Deus. É o reino. Quando, em relação à igreja, dentro do cristianismo, tudo é para a glória do presidente, da denominação, epa, está confundindo as coisas. Ah, mas funciona que essa harmonia? Depende do líder. Então, no nosso caso aqui, por exemplo, eu sou o líder de vocês aqui da igreja, né? Tem presbíteros aqui? Tem. Tem diáconos aqui? Tem. Qual que é a minha relação de liderança em relação à liderança da igreja? Como que ela funciona? Vocês observam? O que acontece comigo? Eu encarnei a mentalidade do reino e não a mentalidade da religião, cristianismo. E aí eu pego e falo, o maior aqui na igreja é o que serve. Então quem é o maior da igreja? É o pastor, porque ele serve. Ele não é maior porque ele é colocado como maior e pronto, ele manda e acabou. Não existe isso aqui. Dá certo? Dá, quando a gente vê em relação ao reino e ao evangelho. Mas tudo bem, né? Prepararam antecipadamente a vida religiosa em que foram construídos, o Senhor Jesus mesmo e todos os cristãos primitivos, inclusive os apóstolos e os primeiros missionários.
Então, o judaísmo preparou a nossa estrutura. Então, toda a nossa estrutura de cristianismo hoje foi dentro do judaísmo. Então, tem influência do judaísmo? Tem. Agora, aqui está o problema. Aqui está o problema. O judaísmo é uma religião. Correto? Então, nós somos judaizantes, pastor. Vamos lá? Nós somos judaizantes. A igreja, Cristo salva. Vamos olhar para a igreja local. Nós somos judaizantes? Não. Muito bem. O que é o judaísmo? É uma religião. Como funciona o judaísmo? Tem um monte de regras, tal. Beleza. Nós temos circuncisão? Não, é o berço de entrada do judaísmo. Então, pera lá, é uma religião à parte. O que nós, então, incorporamos no judaísmo? O berço histórico. A construção histórica que eu acabei de falar. Abraão, Cã, Sem, Jafé. Sem. Abraão, Isaac, correto? Jacó, José, Moisés. Aí Moisés, a estrutura toda, a história toda, Davi, toda essa estrutura, tudo isso a gente observa. Agora, quando eu pego tudo isso, que a gente chama de Velho Testamento, e incorporamos tudo do Velho Testamento como norma, regra e lei, e vivemos isso, nós estamos vivendo o judaísmo, uma religião. Então tem muita coisa do Velho Testamento que não se aplica à igreja. Por quê? Porque a igreja, ela é construída em cima de uma pedra principal, de um fundamento, e o fundamento da igreja é Jesus. Aí quando você vai para Jesus, aí eu pergunto, Jesus veio estabelecer o judaísmo? Não. Entenderam isso? Jesus veio estabelecer o cristianismo? Não. Ele veio estabelecer o reino de Deus. Ele veio estabelecer o reino de Deus. No reino de Deus cabe o judaísmo? Cabe. No reino de Deus cabe o catolicismo? Cabe. No reino de Deus cabe o protestantismo? Cabe. O reino de Deus abraça tudo. Não que esteja agradando a Deus, né? Não que esteja agradando a Deus. Faz parte, né? Mas note que o reino vai além da religião. Se eu tenho a religião como dogma e conceito principal, e eu tenho o reino como os princípios e os valores estabelecidos durante a história, qual é o caminho então e onde é que eu devo mirar? Na religião ou no reino? No reino. É onde eu devo mirar. No reino se separa, então, religião de vida do reino. É ali que se separa. No reino. Então, no reino eu entendo o que é hierarquia. Na religião, não. Na religião eu entendo também. Qual que é a diferença do reino para a religião? No reino, o papel principal é o serviço. Então você vai, por exemplo, para a igreja que te salva, que é a nossa igreja aqui. Como que eu quis deixar bem claro para vocês a ideia de reino? Vamos lá? Está diante dos olhos de vocês. Olha para as cadeiras. Estar conectado com Deus, conectar-se com a sociedade. Isso é reino. Viu como que estabeleceu o reino? O negócio aqui é uma ligação direta com Deus, aí a palavra conexão tem a ver com a atualidade nossa. Por isso conectar, conexão, Quando você fala conectar, você tem fibra ótica no meio do negócio aí, você tem ondas sonoras, você tem ondas invisíveis, você tem satélites, você tem transmissão, você tem conexão, Em relação a Deus é a mesma coisa. Então no reino a minha conexão com Deus é primordial.
No reino, a minha conexão com os irmãos é primordial. E no reino, a minha conexão com a sociedade é primordial. Então, quais são os elementos básicos dos princípios do reino? Tem dois básicos muito conhecidos: o sal e a luz. Correto? Sal e a luz. Sal demais é bom? Não. Luz demais é bom? Não. Então, para sal e luz tem que ter uma palavra chamada equilíbrio. Então, a palavra mais acertada para vivermos o reino é o equilíbrio. Que coisa, né? Eu já falei isso aqui, que no som, o equilíbrio do som chama-se 0 dB. Né? As ondas para mais e as ondas para menos encontram um meio, no meio, 0 dB. Aí você vai conseguir encontrar a harmonia. É brincadeira minha, né? Eu acho que eu estou brincando. Mas para a gente entender, né? Para a gente compreender. Então, em parte alguma no mundo, ao seguir o cristianismo, havia uma vida religiosa tão pura e tão forte como a existente entre os melhores representantes da religião judaica, cujas características essenciais eram dois. A mais alta concepção de Deus, conhecida entre os homens, como resultado do ensino do Antigo Testamento, e o mais alto ideal da vida moral que se conhecia resultante da sublime concepção de Deus. Vamos trocar esse miúdos aqui, vamos entender essa linguagem aqui. Em Jesus, você consegue interpretar a história. Em Jesus você consegue enxergar o Velho Testamento com um olhar diferente do olhar do judaísmo. Com Jesus você consegue enxergar as coisas diferentes com o olhar do catolicismo romano. Com Jesus você consegue enxergar diferente com o olhar dos espíritas. Com Jesus você consegue olhar diferente do olhar dos protestantes. Então, o equilíbrio aqui para nós é Jesus. Então, ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim, ele é o centro, né? Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Então, em Jesus, que é a figura principal do reino, né? Eu digo isso, né? Que você não pode entender Bíblia se você não olhar a Bíblia pelo olhar de Jesus. Você não pode compreender o ser humano se você não olhar o ser humano com o olhar de Jesus. É Jesus que traz a luz e o tempero para o reino. Então, o nosso teocentrismo aqui, Deus no centro aqui, está na pessoa do Deus encarnado. Quem é o Deus encarnado? Jesus, homem. Entenderam essa figura de linguagem? Jesus, homem. E aí você vai para Jesus e olha Jesus, ele vai olhar acerca do Velho Testamento, acerca da lei, acerca das normas. Jesus vai dizer assim: olha, no passado estava escrito assim, assim, assim. Aí Jesus fala bem assim: eu vou dar a interpretação correta para vocês. É isso que Jesus fala. Eu, porém, vos digo. É a interpretação correta da lei, né? Das normas. Jesus dá a interpretação exata. Quando uma mulher é pega em adultério, por exemplo, a lei fala: foi pega em adultério, a mulher deve morrer apedrejada. Então eles pegaram a lei e colocaram a lei diante de Jesus. Está aqui, está a lei. É a interpretação está correta, Jesus. Está aqui a lei. Aí Jesus interpreta a lei como ninguém. Ele fala bem assim: tudo bem. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que ele fez? Ele destruiu a ideia de lei para os judeus. Por quê? Porque a interpretação da lei, isso aí também vai nos fazer interpretar a lei como ela é, né? O que você tem ideia de lei hoje? A lei hoje, ela pune o transgressor, não é isso? Essa é a nossa ideia de lei.
No caso da lei apresentada por Jesus, ela traz justiça. Então a lei é justiça. Mas que justiça? A justa. O que é então a justiça justa? Dentro da justiça justa proposta por Jesus tem o perdão, que é a base principal da justiça. Correto? Vamos para a nossa figura de lei hoje. Quando você pensa em lei, por exemplo, no Brasil, qual a imagem que você tem? A lei é cega. Não é isso? Uma deusa. A lei é cega, a lei é só para pobre. Só privilegia os ricos e tal. Então fala que ela é uma lei cega, mas ela só privilegia quem tem dinheiro. Né? É só você olhar as instâncias superiores no Brasil, e quando você olha para a realidade, você fala misericórdia. Né? Por quê? Porque não é justo. Não é justo. Quando Jesus então vê aquela mulher e a sentença da lei está correta, ela tinha que morrer apedrejada, era a sentença, Jesus a absolve. Mas Jesus a absolve com uma determinação direta para ela. O que ele fala para ela? Ele fala bem assim, ó: onde estão os teus acusadores? Ninguém ficou aqui, porque um por um foi jogando a pedra no chão e saindo. Aí ficou só Jesus e ela. Quando Jesus, isso aí é uma metáfora, tá? Quando está todo mundo olhando para Jesus com pedra na mão, a Bíblia fala que Jesus se abaixou no chão e começou a riscar com dedos. Eles olharam para aquilo e foram deixando a pedra e saindo, do mais velho até o mais moço. A metáfora é o seguinte: Jesus estava escrevendo ali a vida de cada um deles. Eles estavam olhando e estavam vendo quem que eles eram. Aí eles acharam: bom, realmente, eu não tenho como apedrejar essa mulher pela minha situação. Olha a minha vida. Olha como é que eu estou. Eu fui um por um. Né? O que a lei faz? A lei mostra a nossa condição humana. A lei que eu falo aqui, né, a lei justa. O que o Velho Testamento trazia em relação ao judaísmo? A justiça como a base. E na justiça, o justo juiz é Deus. Aí eu volto lá em Esdras. E aí você vai entender por que Esdras acaba mudando a forma de justiça. Por isso chegou no judaísmo, no farisaísmo. Porque a ideia de justiça apresentada por Esdras, você vai ter que ler Esdras para você entender. Tá bom? Você vai ver legislação, você vai ver juízo, você vai ver sentença, né? Você vai ver normativa da lei sendo aplicada e compreendida ali na visão da justiça pelos judeus. Aí quando você vai até Jesus ele vai à época anterior à lei. O que prepondera na era anterior à lei? Vamos lá, gente? Qual é a palavra que entra em dissonância com a lei? Vocês têm que pensar. Vamos? Eu não sei se o termo está certo. Grace. Como é que é isso mesmo? Será que o termo está certo? Grace. Ou é Peter? Não sei, não sou bom nisso. Grace, é graça? É isso mesmo? Grace. A pronúncia correta. É graça. Então, na justiça divina, a graça que é trazida de volta por Jesus, né? Então, o que você tem de graça aí? Graça a gente já sabe, é favor imerecido. Eu não mereço perdão, mas Deus me perdoa. A lei diz: eu mereço ser punido. Então, pela lei eu sou punido, e a lei assombra um monte de crente. Por quê? Aí eu pequei, eu errei, eu falhei, meu Deus do céu, que culpa. Aí entra o fator principal do peso da lei, a culpa. E é o que massacra um monte de gente. O que a religião faz? A religião amplia a culpa. Que é o braço poderoso e forte da lei. E o que o culpado pensa? Tem que ser punido, então ele aceita a punição. Porque ele é culpado. Então, se a culpa assombra, o que o culpado faz? Morreu. Me bateu,
né, ao suicídio. Dá para você ver que interessante. Eu não andei de novo, né? Eu falei que eu ia andar. Vou ter que ter parte 3, desculpa. Tem que ter parte 3. Eu falei que é um tema que ele é bem abrangente, né? Então, Jesus, ele dá, de fato, um entendimento do que é graça, favor, misericórdia, perdão, justiça. A justiça do reino. Tudo bem. Mas Deus é justo juiz. Vocês concordam? Vamos embora. Se ele é justo juiz, ele vai julgar com justiça. Então, o que a Bíblia prega em relação à questão da justiça? Vamos voltar para a igreja. Qual que é a relação de justiça em relação à igreja? Jesus, ele vai contar uma parábola, ele vai fazer essa figura. Ele vai dizer o seguinte, que tinha 10 virgens. Certo? 5 eram prudentes, sábias, e 5 eram imprudentes, desleixadas. E aí a justiça se faz sobre as prudentes e sobre as desleixadas. Compete a nós o que nessa relação com a justiça? Compreender a justiça e procurarmos viver da melhor maneira possível dentro dessa justiça, sem o peso da culpa. Aí não pode ser a culpa o árbitro das nossas vidas. O que tem que ser o árbitro das nossas vidas é a misericórdia, a graça, o favor de Deus que eu não mereço. Por isso que a gente trabalha a questão do perdão aí, né? Do arrependimento e do perdão na vida da igreja, né? Como pilares do reino. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou filosofando um pouco, tá? Ele é novo aqui, de vez em quando eu dou umas filosofadas, tá? Então, é normal, mas é para fazer pensar, para fazer a mente enxergar um monte de coisa que foi construído durante toda a nossa vida. Porque a questão religiosa foi um marco principal das nossas almas, e as nossas almas foram construídas a partir de muitas concepções religiosas. E aí, quando você confronta questões religiosas com o mundo que está se abrindo para desconstruir muitas questões religiosas, você entra em conflito. E qual que é o objetivo das aulas na escola dominical? É trazer o equilíbrio entre esses conflitos. A compreensão do mundo, a compreensão das coisas. A gente chama isso de cosmovisão. Sabe o que é uma cosmovisão? Então procura esse termo aí. Procura esse termo aí que ele é importante. É importante principalmente para alunos e professores. É uma visão mais ampliada. Por quê? Porque a nossa tendência é fixar em algo e ficar preso naquele algo a vida inteira. Fica assim, né? Isso em relação a tudo, política, religião e tantas outras coisas aí da vida, né? A gente tem que abrir a mente, dilatar a mente para compreender as coisas, né? Porque o aspecto religioso não pode ser o aspecto fundamental da nossa vida cristã. Correto? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a questão religiosa aí. A questão religiosa, ela se torna perigosa, porque ela pode dividir a sociedade. A questão ideológica também, que é outro extremo. Todo extremo é perigoso, né? Humanamente falando, não podemos ver como a vida e os ensinos de Jesus pudessem ter procedido a vida religiosa de qualquer outro povo, a não ser a dos judeus. E aí é interessante que é justamente quem os judeus não aceitam. Os judeus não aceitam Jesus. Até hoje. Aí João vai dizer, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então você tem um conflito do judeu, você tem aí o conflito das construções sociais, na verdade, tem muita gente às cegas, apalpando coisas sem compreender de fato. É justamente falta do quê? Falta da compreensão. Por quê? Porque não assenta o pé. Fica igual um pêndulo, em relação a tudo na vida. E a gente precisa enxergar as coisas como elas são. Tá bom? Andar mais um pouquinho, Então, não podemos ver como outro povo.
a não ser o judeu, né? A não ser o judeu que podia se dispor a receber no início a religião que Cristo trouxe e entendê-la toda a parte. O judeu não fez isso. O judeu continuou com o judaísmo e não aceita o cristianismo de jeito nenhum. Durante o perpassar da história, nós vamos ter vários problemas em relação a isso, principalmente com o nazismo. A questão do nazismo não tem nada a ver, não é somente a questão ariana, né, dos alemães, ou não é só a questão da raça superior, né, mas o mal-estar em que a mentalidade da reforma na vida de Hitler, né, e o que essa mentalidade, essa vertente de ódio ao judeu, ou aquilo que a gente chama de antissemitismo, antissemita, né, invadiu o coração da Alemanha nazista. Isso aí está dentro da questão da história e relação também ao protestantismo. É uma outra ideia que nós vamos ver logo depois na pós-reforma. Nós vamos trabalhar aqui para entender o que na história isso tem a ver, né? Então, o judeu hoje, queira ou não queira, ele não é muito aceito por uma ala chamada progressista e sob um viés de influência direta marxista, né? Ou de Angel, em relação ao povo judeu. Então você tem uma certa antipatia ao povo judeu hoje, por exemplo, no Brasil em relação à esquerda. Vocês repararam isso? Não? Como que a esquerda brasileira tem problema com os judeus? Aí você fala, não é por quê? Questão ideológica. E onde surgiu? Isso surgiu na história. Por quê? Qual que é o problema então do judeu com a mentalidade da esquerda? O criacionismo. Se o criacionismo está ligado diretamente ao judeu, e a ideia de pai, mãe e filhos, macho e fêmea, está ligado ao judeu, inconscientemente, talvez, inconscientemente, dentro do inconsciente, essa aversão aos judeus. Inconsciente mesmo, inconscientemente. Talvez não declarado, tanto que se você for conversar com cristãos de esquerda, ele não vai aceitar de jeito nenhum a sua argumentação. Mas quando você pega o bolo e olha para o bolo, você fala, meu Deus do céu, o que acontece? Bem, então nós paramos aqui. Já vai pegar? Pega lá, bonequinha. Amém? Vai ter a parte 3. Parte 3 e parte final. Deixa eu ver se vai dar mesmo. Parte 3 e parte final. Nossa! Parte 3 e parte final aí. Vai longe aí. Então, em primeiro lugar, tudo isso aí. O povo judeu, o povo judeu tem essa importância, né? Aí você tem Paulo, os apóstolos, né, os primeiros discípulos de Jesus, e você vai ver. E aí eu aconselho vocês a lerem Atos dos Apóstolos e começarem a perceber esses conflitos relacionados a judaísmo e cristianismo, tá? Em Atos dos Apóstolos, a percepção é palpável, né? Você percebe quanto que os conflitos estão ligados, embora a teologia não disseque esse assunto. Isso aí é um grifo meu, é uma observação minha, é uma visão minha das coisas, tá? Então tem muita coisa que eu estou falando aqui que, por exemplo, meu professor vai ter muito contraponto comigo, mas é porque é a minha visão das coisas, é a minha interpretação. Então eu sei que há conflitos minha com alguns quando eles começarem a ver o que eu falo e tal, e começar a pesar, porque é uma interpretação minha, né? É uma visão minha. Mesmo que a matéria é boa, a matéria é bem construída, mas você pega a estrutura da matéria e pega o que eu falo, você vai ver até contradição aí. Mas não é contradição, eu estou dando o rumo das coisas. Vocês compreendem isso? Ou é complicado demais? Desculpa, é porque a aula, né? A aula dá uma... dá umas... Ela tem que dar uns tips para poder chegar na coisa, tá bom? Então não se assustem não. Amém? Vamos orar? Deus querido, Deus amado, muito obrigado, Senhor, por essa hora maravilhosa que nós tivemos, Senhor, podendo aprender a Tua palavra. Continue a falar conosco, continue a ministrar nas nossas vidas.
nos nossos corações, no nome de Jesus. Dê um restante de tarde abençoado, um almoço gostoso, Senhor, e prepara o nosso coração para logo mais à noite, no culto ao Senhor, nós podemos, Senhor, desempenhar o nosso serviço. No nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá, vou chamar. Você não chamou a classe ainda? Cadê a classe? Eles têm que vir aqui. Oxi, voltou ao normal. Novo normal, mas com todos os cuidados. O novo normal. Não é não? Então, deu para entender? Compreenderam bem? Você que é a primeira vez, tranquilo? De boa. Tá bom. Qualquer dúvida, estamos aí. Tá bom? É só chegar para perto. É história, né? História com H. É importante falar isso, por quê? O que a gente tem de domínio público, né? Eu sou professor do 4º ano primário, por exemplo. Né? Eu sei de muitos elementos históricos nessa base de formação, né? Porque o que acontece com a criança, né? A criança, a partir dos 2, 3 anos, ele já começa a ter essa interferência, já começa a construir, né, a sua mentalidade, a sua visão de mundo. A gente pensa que é depois dos 7 anos, né, para Piaget, Freud, essas coisas tudo aí, né? Mas não, é bem antes, o negócio é de berço. Para entender bem ainda, desde o ventre materno que a criança já começa a receber estímulos externos e que vai construindo, né, a mentalidade delas. Então, por exemplo, a gente tinha uma ideia de alfabetização que a criança só aprenderia a ler com 6 para 7 anos de idade ou 7 para 8 anos de idade, não é? Pois a criança com 2, 3 anos de idade já pode aprender a ler, ela consegue. Eu não estou dizendo que pode, eu não estou mudando a ciência, eu não estou negando a ciência, eu estou dizendo que ela já tem estímulos suficientes para construir, né, a compreensão da leitura e da escrita já novinha. Por isso que o homeschooling está sendo muito difundido agora e tem tanta gente contra o homeschooling, né? Que o homeschooling não é que ele antecipa, ele potencializa os estímulos que já tem, né? A formação neural, né? A construção do intelecto, ele já começa cedo, né? Então, a gente tem crises aí, né? Tudo bem. Vocês não têm aula para apresentar? Vocês querem apresentar a aula de vocês? Né? Com todos os cuidados, é claro, né? Vocês sabem como o professor fala, né? Lá tem o álcool gel, tem a máscarazinha bonitinha. Eu sei que criança é difícil, né? Mas todo mundo fica de Eu sei que esquece. Vamos lá. Vamos ver a apresentação de vocês. Não pode colocar muito, não pode colocar a mão, né? Tem que tomar bastante cuidado. Vamos esquecer a máscara, bonitão. E vamos ver o que vocês aprenderam. Será que aprenderam coisa boa? Quem é que vai querer falar? Vocês não estavam sentados? Já estão sentando de novo, estão cansados? Nossa, eu fiquei em pé o tempo todo. Olha lá, aquele bonitão lá, tudo em pé. Por que essa cansação, né? Tem tanto gás para queimar. Não esquece, amar.